Glória a Deus. Glória a Deus. É com muito prazer que eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, podeis tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Estamos gratos a Deus por esta oportunidade de estar com os irmãos nesta igreja pela primeira vez, principalmente quando diz respeito a uma festividade do Circo de Oração. Que Deus abençoe. É aniversário da igreja também, que o Circo de Oração está aí com esse uniforme bonito. Deus abençoe, muito bonito, muito bom. A gente está participando deste 4º aniversário deste Circo de Oração e da igreja. Também louvamos a Deus pela vida do pastor da igreja. Muito obrigado pela confiança, de nos convidar para estar pregando, ministrando a palavra de Deus. Que Deus honre e abençoe cada vez mais a vida do pastor, da sua família e da igreja está sob sua responsabilidade. Também os demais obreiros, queridos irmãos presentes, o pastor João Bosco, que nós estivemos lá, se eu não me engano, mês passado, nós tivemos uma festa abençoada por Deus. Foi muito bom conhecer os pastores aqui do campo, aqui dessa cidade, e é muito bom estar com os irmãos. Também conhecendo o pastor da igreja, pastor Rui, Deus abençoe. Pastor aqui da igreja ali, da congregação do senhor lá, Perobal, Deus abençoe o pastor Antônio. Deus abençoe grandemente as dirigentes do Circo de Oração, e Deus possa o abençoar poderosamente. Irmãos, eu quero também dizer aos irmãos que nós também temos um materialzinho. Os irmãos observam que nós temos um DVD, e nós estamos pedindo a colaboração dos irmãos para que os irmãos adquirem, para nos ajudar. A mensagem não é boa, não sou pregador, mas eu tenho aqui esse material simbólico, para os irmãos nos ajudar. Nós estamos pregando sobre a restituição de Mefibosete, uma mensagem muito boa para que os irmãos que querem ouvir uma mensagem de restituição, e nós falamos a respeito da restituição de Mefibosete. Os irmãos adquirem, nos ajude. É bem baratinho o DVD e vai abençoar a vida dos irmãos. Amém? Quantos irmãos vão adquirir o DVD? Diga amém. E fraquinho. Glória a Deus. Mas o irmão vai ajudar. Eu sei que os irmãos amam a obra de Deus. Esta noite, irmãos, nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. E nós pedimos a Deus uma mensagem. Até hoje à tarde eu estava falando com a minha esposa a respeito da mensagem que nós iríamos pregar esta noite. Eu ia pregar a respeito da glória da segunda casa. Seria bem maior do que a glória da primeira casa. Mas quando cheguei aqui esta noite, o Espírito de Deus me levou para nós falarmos uma outra coisa. E nós vamos, debaixo da graça de Deus, falar aquilo que Deus quer. Amém? Quantos querem ouvir Deus falar? Diga glória a Deus. Se os irmãos não se incomodar, nós vamos pedir aos irmãos para colocar mais uma vez em pé para a nossa meditação da palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 18, versículo de número 1.
Quando todos os irmãos acharem, os irmãos digam amém. Glória a Deus. Que nos diz assim a palavra de Deus. Se os irmãos me derem um pouquinho de retorno, só mais um pouco. E tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com seus discípulos. E tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, estamos diante da sua gloriosa, inerrante, inefável, infalível palavra. E queremos, ó Deus, que diante do público presente aqui, o Senhor venha falar através da sua palavra, uma palavra poderosa para o seu povo e para a sua igreja. Por isso, ó Deus, estenda as tuas mãos para nos abençoar. Que eu desapareça, que o Senhor apareça, que eu diminua, que o Senhor cresça, e o que o seu nome esta noite venha a ser glorificado. E aqueles irmãos que crê, diga glória a Deus. Podeis tomar assento em nome de Jesus. Aleluia! Irmãos, quando nós lemos o texto da palavra do Senhor, nós encontramos um texto em que os irmãos, às vezes, olhando, não decifra, não entende, e às vezes não compreende o que Deus quer falar conosco através desta poderosa palavra. A Bíblia diz que Jesus Cristo, no momento mais crucial da sua vida, quando Jesus Cristo estava passando os momentos mais difíceis, a Bíblia diz que Jesus saiu com os seus discípulos e Jesus então passou o ribeiro por nome o ribeiro de Cedron. Quando nós falamos sobre o ribeiro do Cedron, nós estamos falando de um ribeiro que separa a cidade de Jerusalém dos Montes das Oliveiras. Esse ribeiro vai descendo a um acentuado declive até alcançar as partes desertas de Sabás e depois alcançar o Mar Morto. Mas o que mais me chama a atenção é que o ribeiro do Cedron, ele é um ribeiro de dupla personalidade. Uma hora ele é rio, outrora ele já não é mais rio. Porque na Palestina, durante mais ou menos 16 a 17 anos, não chove, ou seja, mais ou menos de 6 a 7 meses, não chove na Palestina. E neste período que não chove na Palestina, o ribeiro do Cedron, ele seca literalmente, ele seca completamente. Então ele é um ribeiro que sobrevive com as águas da chuva, as águas que batem no Monte Calvário e lá no Monte Caveira, que vai descendo do Monte das Oliveiras e ajuntam-se as águas naquele ribeiro, e aquele ribeiro ele sobrevive com as águas que descem das chuvas.
Ele não é um rio, meus queridos irmãos, porque quando as chuvas vão-se embora, quando a chuva para de chover, o ribeiro do Cedron, ele seca literalmente. Ele é um rio que depende das chuvas. Quando as chuvas vão-se embora, com ele também vão-se as águas. E quando eu parei para meditar nesse ribeiro, me chama a atenção que nos dias em que nós estamos vivendo, estamos vivenciando também a mesma coisa. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, lá no livro do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo de número 7, 37 e 38, a Bíblia diz que Jesus Cristo, no último dia da festa, ele fica-se em pé e ele diz: quem tem sede, venha a mim beba, e quem crer em mim, como diz as Escrituras, o rio de águas vivas fluirão do nosso interior. E eu quero crer que esse rio já está sobre nós. Aqueles que estão com esse rio jorrando dentro dele, levante as suas mãos e diga glória a Deus. Agora, irmãos, preste bem atenção. A Bíblia diz que cada um de nós, quando nós aceitamos a Cristo, o rio de águas vivas flui. Ele nasce do nosso interior. Cada crente, ele tem um rio de águas cristalinas dentro dele. Cada crente que está aqui esta noite, que professa o nome de Cristo, ele tem um rio jorrando dentro dele. Mas o que mais me chama a atenção é que Jesus Cristo disse assim: quem crer em mim, como diz a Bíblia. Jesus Cristo não disse quem crer em mim, como diz o livro dos Mormons. Jesus Cristo não disse que quem crer nele, como disse o livro das testemunhas de Jeová. Jesus Cristo não disse que é para nós crer nele, como diz qualquer outra literatura. A Bíblia diz que Jesus Cristo falou que nós temos que crer nele, como diz a Bíblia, como diz o livro do Gênesis, como diz o livro do Êxodo, como diz o livro do Levítico, o livro de Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel, Daniel, Osias, Amós, Obadias, Joel, Jonas, Miqueias, Abacuque, Ageu, Zacarias e Malaquia, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, João, Judas, de Apocalipse e João. Porque no livro do Gênesis, Jesus Cristo aparece ali, assim como ele aparece no livro do Apocalipse. Jesus, no livro do Gênesis, ele é o descendente da mulher. No livro de Êxodo, ele é o cordeiro pascual, Levítico, ele é o sacrifício expiatório, Números, ele é a rocha ferida de Deuteronômio, ele é o profeta Josué, ele é o príncipe dos exércitos, Deus vivo, que estava no pé de Jericó. No livro de Juízes, Jesus é o grande libertador. No livro de Ruth, ele é o parente que redime as terras. 1 e 2 Samuel, Jesus Cristo é a nossa bandeira e a nossa vitória. 1 e 2 Reis, Jesus Cristo é o rei de todos os reis. 1 e 2 Crônicas, Jesus Cristo é o que faz aliança. Este é o nosso auxílio, Neemias, ele é o nosso ajudador, Esté, ele é o nosso advogado, Jó, ele é o redentor que está vivo, Salmo, ele é socorro e alegria, Provérbio, ele é sábio de Eclesiastes, ele é o amado, Cantares, ele é o alvo verdadeiro, Isaías, ele é o profeta sofredor, Jeremias, ele é o profeta das lágrimas da lamentação, ele é o profeta que recolhe as lágrimas, Ezequiel. Jesus Cristo é o pregador mal recebido, Daniel. Jesus Cristo era o redentor que vive, Osias, Amós, Obadias, Joel, Jonas, Miqueias, Abacuque, Ageu, Zacarias, Malaquia. Jesus Cristo é o Messias que há de vir, Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus Cristo é o Messias que já chegou. No livro de Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Filemão, Hebreus, Tiago, João, Judas. Jesus Cristo é o cabeça da igreja.
mas lá no livro do Apocalipse, Jesus Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aquele que está aqui esta noite, recebe esta palavra. Aqueles que crêem nele nesta noite, vai ter rio de águas vivas no seu interior. Aqueles que creem que Jesus vai derramar poder, levante as suas mãos aos céus e já comece a adorá-lo, já comece a exaltá-lo, porque uma cachoeira de águas cristalinas vai estar jorrando dentro de ti, porque você crê nele, como diz a Bíblia. Agora, irmãos, a Bíblia diz que Jesus falou que todos nós temos um rio de águas vivas. Agora, só que o interessante é que quando nós olhamos para a Bíblia, nós começamos a observar lá nos livros pentateucos e até os últimos livros da Bíblia, nós encontramos vários rios. A Bíblia, ela fala, irmãos, de rios de sucesso. A Bíblia fala do grande rio Nilo. O Nilo é o grande orgulho do Egito. O Nilo tem um curso de 6.500 quilômetros de comprimento. Ele é o rio mais comprido do mundo. O Nilo propriamente dito, ele forma-se das confluências do Nilo Branco e do Nilo Azul, assim chamada por causa da cor do barro que tinge as suas águas. A Bíblia fala sobre um rio de sucesso. A Bíblia fala sobre o rio Eufrates. É um rio, irmãos, poderosíssimo. A Bíblia fala sobre o rio Barata, um rio de Damasco e da vida e prosperidade a Damasco. Se você começar a pesquisar esses rios, os irmãos vão observar que se você for lá no Egito e você perguntar para o cidadão lá daquela cidade de Cairo e dizer: cidadão, eu quero perguntar a você, por que será que este rio Nilo é um rio de sucesso, é um rio que dá, ou seja, é um rio que tem água todas as estações do ano. Se você foi em janeiro no Nilo, tem água. Se você foi em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, tem água. O Nilo, irmãos, ele não seca quando a chuva vai embora. O Nilo, quando chove, o Nilo transporta, e nas ribanceiras do Nilo, então é plantado várias plantações, e ali aquele rio é de sucesso. Mas quando a chuva vai embora, o Nilo continua rio, a mesma coisa. Se você perguntar para o cidadão de Damasco, o porquê será que esse rio, faça chuva, faça sol, ele tem água, a mesma coisa, os irmãos vão descobrir que o sucesso do Nilo, o sucesso do Barata, o sucesso do grande rio Eufrates, é porque quando você subir na África Equatorial, você vai encontrar lá o segredo do sucesso do Nilo. É porque lá tem uma fonte que sustenta o rio Nilo todas as estações do ano. Se você perguntar para o cidadão de Damasco o porquê que esse rio não seca, ele diz: é porque se você subir no Líbano, entre o Antilibano, você vai encontrar uma fonte que sustenta este rio todas as estações do ano. Se você chegar em Jerusalém e perguntar para o cidadão de Jerusalém o porquê que esse ribeiro ele não tem água quando não chove, o porquê será? Eles vão dizer o segredo desse rio: um rio sem sucesso, um rio que não tem estabilidade, é porque o ribeiro do Cedron não tem fonte para sustentar todos os dias. O que é que nós aprendemos? Aprendemos que tem crente dentro da igreja que é como o ribeiro do Cedron, uma hora está cheio de água, outra hora está vazio. Sabe por quê? É porque não tem fonte para sustentar. Mas esta noite uma fonte de água cristalina vai jorrar dentro da tua vida. Aqueles que creem nisso, levante a mão e diga glória a Deus, porque é a fonte que faz o segredo do nosso sucesso. E não tem crente, irmão, que nós ficamos pensando assim: esse crente, uma hora ele está pulando, sapateando no Pentecoste,
Uma hora nós vamos, mas esse irmão é cheio demais, gente. Olha só como é que... Mas depois não passou o culto, o irmão está lá na escala do rala-rala, no pecado, na imoralidade. Só sente a presença de Deus quando está dentro da igreja. Tem uns irmãos que é um meteorologista, só fica atrás de chuva. Aonde tem um pregador de fora eu vou, para mim sentir alegria. Onde tem um pastor que prega bem, eu vou para mim sentir alegria. Onde tem uma irmãzinha de Pentecoste, eu estou lá. Isto é Ribeiro do Cedro, irmãos, que fica atrás de chuva. Mas crente que tem fonte, ele não fica atrás de chuva não. Se tiver um crente dentro da igreja, ele está dando glória a Deus, está dando uma aleluia e sentindo a presença de Deus. Sabe por quê? Porque o que faz a diferença é a fonte, não é a chuva, meu irmão. Esta noite Deus vai falar aqui. Porque tem uns irmãos que é um ribeiro só. Dá um trabalho, não, os ribeiros, você não dá trabalho mais para pastor. Se tiver festinha, o irmãozinho está no Pentecoste. Aí ele fica ligando nas igrejas: irmão, onde é que tem festa? O pastor nem sabe. Onde é que tem festa? Eu gosto do reteté, irmão. Reteté é o quê, rapaz? Reteté é aqui na igreja, na oração, no jejum, na palavra. Oxe, e reteté é o quê, rapaz? Reteté é poder de Deus na vida do crente. Ribeiro do Cedro é assim, irmãos, fica atrás de chuva. Aonde tem um movimentozinho, uma trovoadazinha, ele já está lá para poder matar a sede. Mas o crente que tem fonte, pode vir sol, pode vir tempestade, ele está na igreja adorando o nome do Senhor. Ele não está olhando para quem está pregando, para quem está cantando. Ele só quer saber que Jesus está na igreja. Ele só quer saber que tem Espírito Santo dando água e matando a sede. Irmã, meu irmão, esta noite Deus vai falar contigo através dessa palavra. Deixa de ser Ribeiro do Cedro, rapaz. Começa a ser o Nilo, começa a ser Barada, para você aguentar a tempestade. Agora, irmãos, o que eu acho interessante é que o probleminha do Cedron é porque ele não tinha fonte, mas ele tinha desejo. E sabe, irmãos, quando a chuva ia embora, quando parava de chover em Jerusalém, naquelas regiões, aí as águas do Ribeiro do Cedron iam secava. E quando os moradores de Jerusalém via um ribeiro seco, sabe o que eles fazem lá até hoje? Eles então fazem do Ribeiro do Cedron de lixão de Jerusalém. Os moradores olham no muro assim de Jerusalém, no muro leste, olha, secou, gente, secou. Então vão jogar lixo. Aí pega gato morto, cachorro morto, toda a sujeira de Jerusalém, ó. Aí, no outro dia, o ribeiro que era para ser cheio de água, agora começa a receber a podridão do lixo de Jerusalém. Ribeiro do Cedron é assim, irmãos, crente que tem rio, que não tem fonte. O diabo, quando ele olha para o crente jorrando a água, ele fala com aquele crente: eu não posso. Mas quando ele olha para você seco,
boca. O diabo fala: é agora que eu vou sujar esse crente, é agora que eu vou jogar lixo, e começa a colocar podridão, pornografia, e começa a colocar tudo, e o crente vai inchando de pecado, o crente não vai sentindo mais nada, a sujeira vai entupindo com toda a imoralidade, e o crente não sente mais vontade de estar na igreja, o crente não sente mais vontade de dar um glória a Deus, porque tem Ribeiro de Cedro aqui esta noite, cheio de pecado, cheio de imoralidade, com a sua vida cheia de sujeira. Mas esta noite, meu irmão, esta noite, minha irmã, Deus está dizendo que Ele vai desentupir a sua vida esta noite. Vai! O dia inteiro no MSN. Arrumando namoradinha virtual, ó. Pega a foto do Brad, coloca lá. Eu sou feinho que dói, mas a foto é namorada. Oração, irmão, nem se pagar. O pastor faz reunião de oração na igreja, se vir dois ganhando R$2 por palavra, e chega na igreja cheio de sujeira, cheio de pecado, e chega pastor, ao orar pastor. Mas quem está cheio do Espírito Santo está dizendo: manda mais, 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 manda mais. Eu sinto Deus aqui esta noite. Quem está sentindo? Levante as suas mãos para os céus e diga glórias ao Senhor. Esta é uma noite que Deus vai renovar vidas aqui neste lugar. É uma noite que Deus vai transformar vidas que esta noite está suja. Você perdeu a alegria, perdeu a esperança, mas esta noite Deus vai renovar a sua vida novamente. Vai, porque eu estou pregando o Deus que vive. Aqueles que creem que esse Deus está aqui. Porque ele não tinha fonte. E uma das coisas, irmãos, que Jesus, quando ele olha para o crente, ele olha para mim, ele olha para o pastor Adão, e Jesus olha assim, os irmãos olham para o pastor Adão, olha o pastor Adão com uma gravatinha vermelha, um cabelinho arrepiado, olha só, ele está até mais ou menos no culto, mas Jesus Cristo, quando ele olha com um olhar de raio-x, e Jesus olha dentro de mim, e olha para ver se tem água ou se não tem nessa fonte. E quando Jesus, irmãos, um dia, a Bíblia diz que Jesus foi com os seus discípulos, e quando Jesus vai com os seus discípulos, aí de repente Jesus Cristo disse: olha, meus discípulos, vai lá na cidade comprar comida, porque eu tenho uma coisa importante para fazer lá no poço de Jacó, meu dia. A Bíblia diz que Jesus foi para o poço de Jacó, e quando Jesus chega no poço de Jacó, vai chegando uma mulher sofrida, uma mulher pecadora, e de repente aquela mulher olha para Jesus, Jesus olha para aquela mulher, e Jesus Cristo olha e disse: mulher, me dá um pouquinho de água para mim beber. A mulher disse: eu não posso dar água para o senhor, porque o senhor é samaritano, ou seja, samaritano não se dá com judeu. E Jesus Cristo, de repente, ele bate o olhar lá dentro daquela mulher, e quando Jesus Cristo olha para aquela mulher, no seu interior, Jesus olhou a fonte daquela mulher, e Jesus viu que a fonte da mulher estava entupida, e Jesus Cristo então começa a sessão da limpeza, e Jesus começa: mulher, me dá um pouco desta água. A mulher disse: eu não posso. Jesus Cristo, se você me dá desta água, eu vou dar para você outra água que você precisa, e a água que eu te dou vai nascer em você uma fonte.
A mulher falou assim, mas o que o senhor está dizendo? Não estou entendendo nada. Jesus Cristo disse, mas agora deixa comigo. E Jesus então começou a limpar a fonte. Sabe como é que Jesus limpou a fonte, irmãos? Revelando o pecado daquela mulher. Jesus chegou nela e disse, vai lá buscar o teu marido, mulher. Ela disse, como é que o senhor sabe eu não tenho marido? Jesus Cristo disse, você tinha 5 e o que você tem agora não é seu. Limpeza de pecado, limpeza de fonte é quando tem revelação de pecado dentro da igreja. Tem gente, irmãos, que tem medo de palavra dura. Tem gente que tem medo de palavra como esta, dizendo, não, eu gosto de uma palavrinha meio light, irmão, eu gosto. Mas Jesus não tinha palavra light não, irmão. Jesus mexia no pecado mesmo, porque arrancando o pecado a glória de Deus desce no meio da igreja. Assim, ó, glória a Jesus. Não chore, irmão, não tente nada na igreja. Vem no culto domingo à noite, só domingo à noite, ou quando tem festa. A semana inteira na novela. Vera Ficha, Tony Ramos, ei, que beleza. Ai, meu Deus, vai largar do marido. Chora, irmão, na frente da novela. Chora. Derrama as lágrimas, te emociona. Liga lá para a irmãzinha, mas ele está vendo a cena, irmã, ele está aguentando. E quando chega na igreja, irmão, não desce uma lágrima. Sabe o que é isso? Fonte entupida. Mas esta noite, fonte vai jorrar novamente em nome de Jesus. O interessante, irmãos, que eu pesquisando o Ribeiro do Cedron, eu descobri uma coisa, irmão, que o Ribeiro do Cedron não era do jeito que é hoje. Antigamente não. Antigamente, na época do rei Davi, pastor, a Bíblia diz que quando ele fugiu de Absalão, quando Absalão queria tomar o reino de Davi, aí Davi pegou e atravessou o Ribeiro do Cedron, dando nas canelas, ou seja, estava cheio o Ribeiro do Cedron. E os historiadores dizem que na época de Davi, o Ribeiro do Cedron tinha água todas as estações do ano. Se fizesse chuva, ele tinha água. Se fizesse sol, ele tinha água. Ele era rio que não dependia de chuva, era dependente de fonte, porque tinha uma fonte nas montanhas de Jerusalém que sustentava o ribeiro quando ele precisava. Glória a Deus. Quando chegou na época de Ezequias, quando Senaqueribe sitiou Jerusalém, a Bíblia diz que Senaqueribe sitiou Jerusalém, e os soldados de Senaqueribe tomavam água desta fonte. Ele bebia a água da fonte do Ribeiro do Cedron. Quando ele estava com sedes, eles iam lá, os soldados de Senaqueribe e o povo sitiado lá dentro da cidade. Aí de repente o rei Ezequias tomou conselho e perguntou para os cidadãos: gente, o que é que eu vou fazer com esses exércitos que estão aí rodeados, sitiados a nossa cidade? Eles disseram assim: olha, a única chance de você enfraquecer
vencer o exército do inimigo é você entupir a fonte, para eles sentir sede e não tomar mais água. E assim eles fizeram. Quando foram de madrugada, mandaram aquela multidão de homens de Jerusalém escondido, e foi lá na fonte do ribeiro do Cedron, e começou a entupir com pedra, colocando pau podre, colocando entulho, foi entulhando, até o ribeiro não ter mais água. E a história diz que a partir daquele dia, nunca mais o ribeiro do Cedron jorrou água daquela fonte. É assim, meus irmãos, que o diabo está fazendo com muita gente. Tem gente, irmãos, que era uma bênção, era uma tocha viva na igreja. Ele saía correndo no corredor da igreja, rodopiando assim, entregando profecia, era cheio do Espírito Santo, era uma tocha viva, curava os enfermos pela imposição das mãos. Onde tinha oração era o primeiro a estar, onde tinha pessoas jejuando, ele está junto. Hoje está uma gelatina espiritual dentro da igreja. Sabe o que é isso, irmão? É porque a fonte foi entupida por Satanás, mas esta noite Jesus Cristo vai desentupir esta fonte e você vai chorar novamente. Levante as mãos assim, glorifica. O diabo, irmãos, foi lá, entupiu a sua fonte. Porque tem uns irmãos que era bom demais, né, pastor? Não é? Não tinha crente aqui que não era uma bênção? Ajudava o pastor. Ficava até bravo com o pastor, carro. Fica aí atrás, né? Orando, jejuando. Hoje, irmão. Hoje. Está aí essa geleia dentro da igreja. Eu sinto a presença do Espírito de Deus. Aleluias. Quem está sentindo esta noite a presença do Espírito de Deus aqui neste lugar? Está precisando de limpar a fonte esta noite. Você precisa que Jesus Cristo venha, mas Ele está aqui esta noite com uma pá na mão. E Ele vai desentupir fonte de gente. Você vai voltar a profetizar de novo. Você vai voltar a sentir vontade de pregar de novo. Você vai sentir aquela unção que você sentia de novo. Porque isto é falta de água na fonte. É glória na tua vida esta noite. E Deus vai te encher, meu irmão. Tem gente, irmãos, que fala assim: pastor, o senhor está falando isso? É porque o Senhor não sabe a minha vida. Eu não dou glória a Deus na igreja igual o Senhor manda. Fala que o crente tem que dar glória, que não tem água. Mas eu estou no deserto, pastor, horrível. Eu estou passando no deserto horrível. Mas a Bíblia, irmão, diz que até mesmo no deserto vai fluir água. Vai fluir água. Agora, para fluir água no deserto, irmão, tem que abrir fonte. Eu me lembro de Jorão. O rei Jorão estava com problema com o rei de Moabe. E a Bíblia diz que Jorão, ele falou assim: olha, se eu for lutar com o rei de Moabe sozinho, eu não vou conseguir. Aí ele foi lá na casa de Josafá e falou: Josafá, vamos fazer uma aliança eu e você, Josafá, e vamos
acabar com o rei de Moabe, que está querendo acabar com o meu exército. E Jorão pediu uma aliança com Josafá, e Josafá fez uma aliança com Jorão, e assim eles começaram a fazer a estratégia de guerra. E de repente Jorão falou para Josafá: olha, nós vamos então pelo deserto de Edom, e nós vamos surpreender o rei de Moabe lá na frente, porque o rei de Moabe não espera a nossa surpresa. E assim eles fizeram. O exército de Jorão, juntamente com o exército de Josafá, eles foram pelo caminho do deserto de Edom para vencer a peleja. A Bíblia diz que eles caminharam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias, e no 7º dia o atalaia coloca-se em pé e grita: atenção, 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 minha gente, está faltando água. E de repente ele pergunta: tem alguém que tem água nos seus cantinhos? E de repente um diz: olha, a água do meu cântaro acabou. Outro diz: e a tua água? Olha, rapaz, a água do cântaro meu também acabou, e você acabou também a água do meu cântaro. E começou uma rebuliço no meio do exército, porque acabou-se a água. E esta conversa chegou até os ouvidos de Jorão e os ouvidos de Josafá. E Josafá olha para Jorão, Jorão olha para Josafá, e Josafá disse: Jorão, o que é que nós vamos fazer? Não tem mais água no meio do povo. E de repente Josafá disse: porventura, Jorão, existe algum profeta no meio do povo? Aí Jorão disse assim: ó Jorão, tem um aí, mas ele é chato. Quem que é? É um profetazinho aí, mas esse profeta não gosta dele não. Porque profeta, irmão, é perseguido. Eu não gosto muito dele não. Por quê? Porque ele pega muito no meu pé. É. Mas aqui esse profetazinho é um menino aí chamado Eliseu. Mas que Eliseu? Ele acostumava a deitar água na mão de Elias. Então ele aprendeu o que ele aprendeu. Então é dos bons, hein? Dos bons. Aí chama o profeta Eliseu. Eliseu chega e fala: olha, Jorão, eu estou